A goma xantana, ela vai em uma quantidade muito pequena, né? Assim, comparada com os outros ingredientes nos pães, é uma quantidade pequena. Só que ela faz muita diferença. Faz muita diferença quando a gente já planejou, já criou aquela receita com a goma xantana. Tem como a gente retirar a goma xantana de uma receita? Tem, só que você tem que reequilibrar os ingredientes, tá? Só para deixar claro isso. A gente consegue fazer um pão sem goma xantana? A gente até consegue, mas tem que trabalhar ali nos outros ingredientes para agregar as características que foram retiradas, porque eu retirei a goma xantana, certo? Então a goma xantana, ela traz umidade, ela traz maciez, ela traz liga para as massas e tudo isso, essas características estão diretamente ligadas aos líquidos, né? Aos nossos ingredientes principais ali das receitas, junto com as farinhas. Então, se eu tenho falta de líquidos na minha massa, eu vou ter um pão que esfarela sim, porque eu não tenho elasticidade se eu tenho falta de líquido. A minha goma xantana não vai agir tanto se eu não tenho umidade dentro dessa massa. Então, meu pão vai esfarelar, mesmo eu utilizando goma xantana, se eu utilizar uma quantidade insuficiente de líquidos, tá? A goma xantana ajuda também no crescimento uniforme dos pães, né? Por quê? Porque ela vai formar uma rede que vai segurar os gases e a umidade dentro da massa enquanto o pão está assando, certo? Se eu não tenho goma xantana, eu não tenho essa proteção, né, na parte externa ali, na superfície do meu pão. Eu não tenho essa proteção. Logo, a minha massa vai esticar, né, porque eu tenho a formação e a expansão dos gases, a minha massa vai esticar. Eu não tenho essa proteção. Sem goma xantana, a minha massa vai abrir. A minha massa abrindo, os gases saem por essa fissura. E aí eu vou ter um pão que vai ficar ressecado, vai ficar esfarelando, porque eu vou tirar também dali a umidade, tá? Então a goma xantana é muito importante para a gente ter um pão que cresce bem, que cresce uniforme, para a gente ter umidade dentro desse pão, porque ela ajuda a manter essa umidade através da sua rede que ela forma na superfície do pão. Dentro do pão todo, na verdade, né? Mas ali essa parte na superfície é muito importante, para que eu não tenha fissuras na massa e consequente perda de umidade e também dos gases, tá bom? É muito importante a goma xantana, então. Só que a goma xantana ela tem que ser usada na quantidade ideal, recomendada na receita. Não use mais, não use menos, porque se estão, por exemplo, nas minhas receitas de pães, eu coloco 2% de goma xantana geralmente. Então, por exemplo, numa receita que vão 300 gramas de goma xantana, gente, eu vou ter que fazer a conta aqui porque eu não sei de cabeça não. 300 gramas de goma xantana, de farinhas, eu vou precisar de 6 gramas de goma xantana, né? 2%. 2% de 300. A cabeça tá ruim. Então, eu vou precisar de 6 gramas de goma xantana. Vamos supor que você erre ali a mão e coloque 3 gramas de goma xantana. Vai ter diferença na receita, tá? Se você quiser retirar, como eu disse, você precisa readequar essa receita toda. Tem como a gente criar uma receita sem goma xantana? Tem sim, só que a gente precisa readequar, utilizar outros ingredientes para agregar essas características, tá? Então a goma xantana é maravilhosa para você utilizar nos pães, para deixá-los mais macios e mais úmidos. E esqueci de anotar aqui, mas eu lembrei agora que o psyllium também é excelente. E o psyllium por dois motivos. Primeiro, que ele ajuda muito na liga. Segundo, que o psyllium é muito rico em fibras, então ele vai reter a umidade. Quando eu retenho a umidade dentro da massa, eu tenho uma massa mais úmida e mais macia por mais tempo. Então, o psyllium também ajuda a deixar a massa úmida e macia por mais tempo, tá? O psyllium é ótimo, você pode substituir a goma xantana pelo psyllium ou combinar os dois, que é o jeito que eu prefiro.